Bom, galera, nos últimos encontros nós falamos sobre período composto por subordinação, falamos sobre orações subordinadas substantivas e adjetivas, né? E também sobre as respectivas orações reduzidas, né? Tanto as substantivas quanto as adjetivas, ficando apenas para concluirmos agora o nosso módulo com as orações subordinadas adverbiais. É mais extenso o conteúdo, porém acaba sendo mais fácil, entendeu? Porque a compreensão semântica delas, na verdade, depende muito de interpretação, do entendimento textual, tá certo? Então, acaba sendo mais fácil. Tem algumas particularidades a ser discutidas justamente por essas interpretações, possíveis interpretações que a gente vai dar, e algumas dúvidas que podem serem estabelecidas com as orações coordenadas, tá bom? Mas o slide está bem explicativo, está bem detalhado, então, e a gente vai parar e comentar sempre que tem essa dúvida, tá certo? Ok? Então vamos começar. Vamos aqui. Deixa eu botar para cá. Pronto. Então vamos lá. Oração subordinada adverbial. Gente, antes de falarmos sobre oração subordinada adverbial propriamente dita, é preciso que a gente relembre algumas coisas importantes, tá? Por exemplo, nas orações coordenadas, a relação que a gente tem entre elas, relação de independência. Nas orações subordinadas, a gente viu que a relação é uma relação de interdependência. A principal não depende da subordinada, mas a subordinada depende da principal. E para eu comunicar, para eu transmitir a informação, a gente vai fazer uso das duas orações, tá certo? Nas substantivas, a relação que a gente encontra entre elas, primeiro, uma relação de subordinação, que encontramos para todas elas, para as três, relação de subordinação para as orações substantivas, para as adjetivas, para as adverbiais, tá? E cada uma delas tem o seu tipo de relação. Dentro dessa subordinação tem o seu tipo de relação, tá? Por exemplo, as substantivas têm a relação integrante, ou seja, eu só consigo transmitir a informação se tiver as duas orações. Do contrário, a gente não vai conseguir transmitir informação completa, por isso chamamos de relação integrante, tá? As adjetivas já é uma relação acessória. Só com a oração principal a gente consegue transmitir a informação. A subordinada é só um juízo de valor do nome, do substantivo, de um substantivo que está na principal. As adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, têm o mesmo papel das adjetivas. Também a relação é a mesma, é uma relação acessória, tá certo? Ou seja, com a oração principal, a gente consegue transmitir a informação. Porém, a gente enriquece quando a gente atribui a ela uma circunstância, quando a gente circunstancia, tá certo? Quando a gente atribui a circunstância, eita, já está pedindo a senha. Eu consegui essa senha onde? Peraí, contatos. Ah. Bora já, que a senha é 6F2B Bom, gente, voltando aqui, ó. Então, é uma relação acessória, mas é uma relação acessória que atribui circunstância, ideia. Então, ela na verdade, um atributo de valor
que a gente utiliza de maneira exagerada numa produção de texto ou no cotidiano, no nosso cotidiano, tá certo? A gente usa de maneira exagerada essas circunstâncias. Então, não é diferente numa produção de texto do Enem, que vocês vão usar exageradamente as orações subordinadas adverbiais para poder situacionar a tua informação. Tá certo? Você precisa situacionar. Então, para isso, você vai usar esse juízo de valor, que é de suma importância. Mas de suma importância mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial é aquela que se encaixa na oração principal funcionando como adjunto adverbial, certo? Funcionando como adjunto adverbial. Ou seja, atribuir um juízo de valor, uma circunstância, tá certo? A algum elemento que está na oração principal. Se ela assume uma postura de oração subordinada, perdão, de adjunto adverbial, tá certo? Então, vale lembrar que o adjunto adverbial ele pode modificar um adjetivo, um verbo ou um advérbio, tá certo? Ele modifica atribuindo circunstâncias, ideias de tempo, negação, afirmação, dúvida, intensidade, causa, consequência, tá certo? E por aí vai. Então, parte desse princípio aí, tá certo? O adjunto adverbial tem esse propósito. A oração subordinada adverbial vai ter o mesmo propósito, tá certo? Vai ter o mesmo propósito, só que esse propósito em situações oracionais diferentes, ou seja, a subordinada vai atribuir um juízo de valor circunstancial à oração principal. É o que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Por exemplo, observa aqui, ó, todos chegaram agora. Observe esse agora. Tá, ó. Todos sujeitos chegaram. Quem chega simplesmente chega verbo intransitivo, não precisa de complemento. O agora é, na verdade, um adjunto adverbial de tempo, ou seja, uma circunstância de tempo relacionada a essa ação. Tá? Quando é que chegaram? Agora. Tá bom? Adjunto adverbial de tempo. Então, o período acima é um período simples, só tem um verbo, né? A oração é absoluta. O adjunto adverbial é uma função própria do advérbio. O advérbio é quem assume essa postura. E na sintaxe, esse advérbio passa a ser chamado de adjunto adverbial. Ok? Então, ó, vejamos. Observe o seguinte. A oração subordinada adverbial liga-se, preste atenção, ao verbo da oração principal através de uma conjunção, atenção para isso, de uma conjunção subordinativa que não seja conjunção integrante, tá? Que não seja conjunção integrante. Como ele diz aqui, ó, esta última introduz uma oração subordinada substantiva. A conjunção subordinativa que introduz uma oração subordinada adverbial, ela é meramente circunstancial, ou seja, ela já traduz uma ideia, ela já traduz uma circunstância, tá bom? Ela já traduz uma ideia de causa, o quando já nos dá uma ideia de quê? De tempo, e o quando é uma dessas conjunções, tá bom? Então, elas auxiliam, na verdade, por isso que são chamados por professores de produção de texto, até como é que se diz? Operador argumentativo, tá certo? Justamente por isso, tá certo? Porque essas conjunções, elas operam, elas interligam informações que auxiliam no processo da argumentação. Por quê? Porque são orações que circunstanciam, que modificam sentidos, tá certo? Atribuindo juízos de valor. Então, é preciso apenas que a gente atente para isso. O valor semântico do uso dessas orações é altíssimo, tá certo? O valor semântico é extremamente grande, tá bom? Ou seja, qualquer construção enunciativa, a gente vai fazer uso de maneira exagerada dessas conjunções, tá certo? Isso é fato, tá bom? E dessas orações adverbiais, ok? Então, vamos lá. O adjunto adverbial, isso aqui fazendo
Uma ponte, tá? Um adjunto adverbial pode ser constituído por uma oração inteira, tá certo? Inteira. Vou anotar isso, vou destacar isso aqui, ó. Como no caso que segue, por exemplo. Observe, todos chegaram. Vocês viram que antes a gente falou aqui, ó. Todos chegaram agora. Tá vendo? Observa aqui, a palavra que traduz a ideia de tempo, a palavra que traduz a ideia de tempo é agora. Tá certo? Aí observem aqui, ó. Todos chegaram. Quando a cerimônia estava começando. Esse quando a cerimônia estava começando poderia representar aquele tempo, naquele momento, o agora, por exemplo. Tá bom? Se a gente mudar o tempo verbal aqui, todos chegaram. Todos chegam quando a cerimônia está começando. Tá? Ou todos chegaram quando a cerimônia estava começando, como está posto aí para vocês. Tá certo? Então, dessa forma, esse quando, toda esta oração aqui, ó, tá bom? Representa essa ideia de tempo, mas ela já é antecipada pelo quando, ó. Tá certo? Ela já é antecipada por esse quando. Tá bom? Então, a própria conjunção, ela já auxilia nesse processo. A oração que ela introduz, né? E o restante da frase aqui, a cerimônia estava começando, ela só reforça a ideia de tempo, tá bom? Observa que o tempo verbal aqui, ó, a estrutura do tempo verbal aqui estava começando e o gerúndio, por exemplo, auxilia nesse processo, tá bom? Então, toda esta oração representa, tem um valor temporal do mesmo valor que o agora atribui ao contexto, tá certo? No caso, o período é composto por duas orações. A oração 2 encaixa-se como adjunto adverbial do verbo chegaram, ou seja, quando é que chegaram? Quando a cerimônia estava começando, tá certo? Da oração 1. Como o adjunto adverbial é uma função própria do advérbio, a oração 2 classifica-se como subordinada, porque está encaixada em outra, ou seja, está dependente da primeira, né? Que é a relação de subordinação que a gente já aprendeu, funcionando como termo desta outra oração. Tá certo? Ou seja, está funcionando como adjunto adverbial da oração principal. Tá certo? É adverbial porque está desempenhando a função própria do advérbio. Por isso a gente vai chamar de adverbial. Esse slide aqui é importante para vocês, tá certo? Porque, na verdade, ele está, na verdade, destrinchando toda a nomenclatura. Tá certo? Dela. Ou seja, está criando um conceito para cada um desses elementos. Aquilo que eu sempre falo em sala de aula. É oração por quê? Porque tem verbo. É subordinada por quê? Porque é dependente da principal. É substantivo por quê? É adverbial por quê? Entendeu? Isso está sendo feito neste slide, tá bom? Então vamos lá. Classificação das orações subordinadas adverbiais. Tá certo? Como é que elas se classificam? A gente não vai falar essencialmente da principal, vamos falar apenas das subordinadas. Se a oração adverbial ela tem valor de um advérbio, então ela vai classificar da mesma forma que um advérbio. Professor, então o advérbio tem circunstâncias infindáveis aí, digamos assim, entre aspas, né? Tem um número de circunstâncias que a gente não consegue controlar, quantificar exatamente. Com as orações acontece da mesma forma? Sim, acontece da mesma forma. Só que a gente dá atenção para 8, no máximo 9 delas. Tá certo? A gente dá atenção para aquelas que auxiliam no nosso cotidiano, não no nosso processo comunicativo. Essas são as mais comuns. Mas é comum que se crie inúmeras outras orações relacionadas a inúmeras outras circunstâncias, já que elas são assim classificadas, tá? Então vamos lá. Elas serão classificadas de acordo com a circunstância que cada uma delas atribui em relação à principal. Então, ó, primeiro, oração subordinada adverbial causal. Então, nós temos aí uma ideia de causar, tá certo? Adverbial, causal, ideia de causa. Essa ideia de causa, ela está muito junto da consequência, tá certo? Causa e consequência andam juntos, não se separam. Porque a causa é o estopim da consequência. Ou seja, ela é o que precede a consequência. A consequência só existe em função da causa.
Não existiu causa, não existe consequência, e vice-versa. Tá bom? E se não existiu consequência, óbvio que não teve causa. A causa é geradora da consequência. Se eu soltar o mouse, ele vai cair, certo? Mas ele só cai se eu soltar. O que vai causar a queda dele? Ah, não é a gravidade, viu, gente? Porque se eu não soltar aqui, não tem gravidade no mundo que faça ele cair. Tá bom? Mas como eu soltei, ele caiu. Então, o que causou a queda foi eu soltar. Soltar é causa, cair é consequência. Tá certo? Então, é assim que funciona. Elas estão sempre juntas. Então, observem aqui, ó. A oração subordinada adverbial causal indica a causa provocadora do processo expresso pelo verbo da oração principal. Observem, provocadora do processo expresso pelo verbo. Esse processo, né, ele provoca um processo. O processo gera um resultado. O resultado é consequência, tá bom? Então, por exemplo, a sessão foi suspensa. Oração principal. Isso aqui é resultado já. Tá bom? A sessão foi suspensa. Qual a razão dela ter sido suspensa? Faltou energia elétrica. Tá certo? Então, ó, porque faltou energia elétrica. Tá certo? Então, vejam vocês que o que gerou a suspensão da sessão foi a falta de energia elétrica. Então, toda esta oração, porque faltou energia elétrica, vai funcionar como oração subordinada adverbial causal, vai representar a causa. Oração, pelo fato de ter verbo, subordinada por ser dependente dessa principal, como vocês viram no slide anterior, né? Adverbial, porque assume o papel de um advérbio, de um adjunto adverbial, e causal, porque a ideia que ela traduz é uma ideia de causa. Então, observem vocês que essa ideia de causa ela é meramente interpretativa. Tá certo? É só você interpretar. Tá? Então, ó, a primeira oração ela vai ser chamada de principal e a segunda vai ser chamada de oração subordinada adverbial causal. As principais conjunções desta oração subordinada são estas, ó. Porque, visto que, como e etc. Qualquer construção que gere ideia de causa, tá certo? Vai ser uma oração subordinada adverbial causal, se tiver verbo, ok? Só que tem uma nota importante aqui. Observa que ela é introduzida por um porquê, junto e sem acento, que é a mesma conjunção da oração coordenada sindética explicativa. Atenção, olha só. Fazer a distinção entre uma oração coordenada explicativa e uma oração subordinada adverbial causal nem sempre é fácil, porque ambas podem ser introduzidas pelas conjunções que e porque, tá bom? Nem sempre é fácil, porque ambas apresentam essas mesmas características. Agora, para eliminar a dúvida, você deve fazer estas considerações. Então, ó, primeiro, a oração coordenada explicativa explica a razão. Explica a razão. A causal, ela é a razão. Tá certo? A gente vai chegar nisso mais para frente. Da afirmação feita na oração anterior. Ela explica a razão. Então, ela não gera. Ela não gera. A causal, ela é geradora de um processo que desencadeia uma consequência, tá bom? A coordenativa explicativa, não. Ela simplesmente explica, justifica. Por exemplo, o sol estava muito forte. Beleza. O que gerou isso? Não tem nada que gere isso, não. O sol sempre está forte. Entendeu? Numa condição temporal, a gente disse que ele estava muito forte. Como é que a gente sabe isso? Porque as flores estão murchas. Então, foi uma dedução que se teve, tá certo? Uma dedução que se teve, né? Em relação a isso. Ó. Tá aqui, ó. E se eu disser as flores estão murchas, sentido completo. Entende? Sentido completo. Então, isso é uma outra diferença entre elas, tá? A oração coordenada tem sentido completo, tá bom? E a oração subordinada, ela está vinculada à principal, ok? Então, continuando, veja o próximo slide. 2. A oração subordinada adverbial causal tem o papel de advérbio em relação à oração principal, isto é, indica a causa do efeito expresso
pelo verbo da oração principal. Ou seja, ela é geradora de um resultado e não uma justificativa. Fomos ao passeio porque houve desistências. Então, observem bem, ó. O fato de haver algumas desistências gerou a nossa ida ao passeio. No entanto, a gente não iria. Mas, como alguém desistiu, tá? Gerou uma consequência. A gente acabou indo ao passeio, tá certo? Então, veja que é muito próximo, é muito parecido, mas há uma certa diferença entre elas, tá bom? Então, fique antenado aí. 3. A oração coordenada explicativa é frequentemente empregada depois de orações imperativas e optativas. Não fique muito tempo dentro do computador, que a sua coluna pode sentir isso. Deus te guie, porque você merece. Venha, porque já vamos. Venha, porque a gente vai sair rapidamente. Então, geralmente, né, frequentemente, na verdade, é empregada depois dessas orações imperativas e optativas. Tá aqui, ó. Não fique muito tempo no computador. Fique, ordem, tá certo? Então, ó, imperativa. Deus te guie, oração optativa, tá certo? Ó, porque você merece. Então, o que vem depois é uma oração coordenada, sindética, explicativa, tá bom? Então, atentem para isso, viu, gente? Dei uma reforçada nisso em casa. Depois, se você pesquisar na internet também, diferença entre oração coordenada e oração coordenada explicativa e adverbial causal vai aparecer também, tá certo? Algumas justificativas, tá bom? 2. Oração subordinada adverbial consecutiva. Aqui anda junto, tá certo? Da causal. Então, vamos lá. Indica uma consequência decorrente de um processo expresso pelo verbo da oração principal. Decorrente de uma causa. Ok? Decorrente de uma causa. Quando ele diz que é decorrente de um processo expresso pelo verbo da principal, olha o conceito da anterior. Provocadora do processo expresso pelo verbo da oração principal. Essa provoca e esta aqui, ó, é resultado desse processo. Tá vendo? Então, ó, falaram tão mal do filme que gerou um resultado, que ele nem entrou em cartaz. Entendeu? Então, que ele nem entrou em cartaz. Professor, Pois não? tipo assim, eu não estou entendendo muito bem esse assunto. E eu queria saber quando o senhor vai começar a colocar os vídeos no YouTube. Eu coloquei, os da semana passada eu coloquei todos ontem à noite. E esse aqui eu vou colocar hoje. Essa semana eu não coloquei devido eu tive problema com a internet a semana inteira. E eu fiz uma reforma aqui em casa, tive que mudar modem, tive que mudar a internet. Então, por isso que eu só adicionei ontem. Mas já coloquei lá. Só está faltando de Caio, Oswaldo, Daniel Irlan e Renata, porque teve problema no computador. Mas os demais já estão lá, certo? Esse aqui eu vou colocar hoje, tá bom? Então, aqui, Lívia, é meio que interpretativo, entendeu? É só você prestar atenção na ideia. Qual ideia que a segunda apresenta em relação à primeira? Nesta segunda aqui, ó, consecutiva, eu vou falar de causa de novo, porque andam juntas, entendeu? Então, fica atento aí, ó. Se liga aqui, ó. Oração subordinada adverbial consecutiva. Como ela é um resultado do processo, então o processo vai estar junto dele. Então, observem vocês aqui, ó, que na anterior, nós temos, ó, a sessão foi suspensa, ela é a oração principal, mas como a subordinada ela é causal, então a consequência está aqui também, ó. A oração principal, ela transmite também uma ideia. A consequência está aqui, ó. Quando a subordinada for causal, a principal ela tem um poder de consequência. Na segunda, ó, nós temos aqui, ó, falaram tão mal do filme, oração principal, que ele nem entrou em cartaz, que gerou um resultado. O resultado é esse aqui, ele não tem entrado em cartaz. Portanto, é uma consequência. Tá? Mas o que gerou essa consequência? Está aqui, ó, o fato de alguém falar mal do filme. Falaram mal do filme, o filme é ruim, então ele não foi nem para cartaz, não foi nem para o cinema. Então, a oração principal traduz uma ideia de causa. Então, é bom a gente lembrar disso. Na hora de produzir o texto, é preciso ter um certo cuidado, na hora da produção textual, quando for falar de causa e consequência, que vocês usam muito isso, tá?
porque vocês estão falando de uma situação, de um problema social, e é óbvio que vocês, para argumentar, vocês vão usar as causas e as consequências desse problema social, e para isso vocês vão usar esse tipo de oração, tá certo? E ao utilizar esse tipo de oração subordinada, é preciso ficar atento a essa relação que é atribuída entre eles aqui, porque uma é principal, a outra é subordinada, mas a causa e a consequência está aqui, estão nos dois, tá certo? Um é causa, o outro é consequência. Você só precisa identificar quem é causa, quem é consequência. Oração principal, falaram tão mal do filme. 2, oração subordinada adverbial consecutiva. É consecutiva a segunda, porque é o resultado da primeira, tá certo? O resultado de falar mal do filme é ele não entrar nem em cartaz, tá bom? Estudou bastante que foi aprovado, óbvio. Então, estudou bastante, gerou um resultado, tá certo? Um resultado bem óbvio, a aprovação, ok? Opa, faltou, pedi demais, peraí. Principais conjunções, o que, né? Só que esse que, como ele diz aqui, ó, normalmente precedido de tão, de tanto e de tamanho. É comum, é mais fácil você identificar nessa oração subordinada, essa oração consecutiva, esse que, ele não está sozinho, tá? Ele está ligado, ó, a um elemento da oração principal, ó. Tá certo? Está ligado a um elemento da oração principal. Normalmente esse elemento aqui, ele aparece, viu? Normalmente ele aparece. Ele não representa a conjunção, mas normalmente ele aparece aqui. Até porque, fonicamente, se eu dissesse, falaram mal do filme, que ele nem entrou em cartaz, eu consigo transmitir informação naturalmente. Mas como eu quero dar ênfase ao resultado que vai aparecer depois, então é comum que eu use um elemento intensificador, uma palavra denotativa que gere essa ideia de intensidade, tá bom? Então é justamente para auxiliar na causa, quer dizer, dar uma ênfase à causa que gerou aquele resultado, tá bom? Falaram tanto do filme, poderia ser, falaram tanto do filme que ele nem entrou em cartaz, ok? Falou tanto que se cansou, tá vendo? Então, é assim que a coisa se processa. Então, muita atenção nessas duas primeiras, causa e consequência, que elas andam sempre juntas, tá? 3. Condicional. Isso aqui é fácil. Manifesta uma condição sobre a qual se efetua um processo expresso pelo verbo na oração principal. Ou seja, aquele processo verbal da oração principal só vai se realizar caso um outro processo aconteça, que é a condição. Aquilo que eu usei aqui, ó, caiu porque eu soltei, beleza, tá certo? Então, se eu soltar, vai cair. Só vai cair se eu soltar. A condição para ele cair é eu soltar, tá certo? Então, ó, deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, a condição para você deixar o recado é única. Só se você não me encontrar em casa. Porque se você me encontrar, você não precisa deixar recado. Tá vendo? Então, ó, a condição para esta primeira ação acontecer é a realização da segunda ação. Tá certo? Então, uma ação só vai se realizar se a outra se realizar. Tá certo? Então, ó, primeira oração deixa um recado, oração principal. Segunda oração subordinada adverbial condicional. Algumas situações para acontecer são necessárias condições específicas, né? Que a gente pode até chamar de contextualização, de situacionalização, tá certo? Então, algumas coisas só acontecem devido a outras, tá certo? Isso é causa e consequência. Mas uma só acontece se a outra acontecer. E é esse se que é condicional, tá? Então, primeira oração aqui, oração principal. Segunda, oração subordinada adverbial condicional. Principais conjunções são se, e essa a gente usa muito no nosso cotidiano, se, caso, desde que, contanto que, sem que, se não. E no mesmo lugar que você coloca o se, você pode colocar o caso. Deixa um recado, caso você não encontre em casa.
Deixa um recado, desde que você não me encontre em casa. Em cada um, eu posso substituir naturalmente esta conjunção por cada uma destas outras aqui, tá certo? Por isso que a gente usa muito o se, porque toda situação de condição, a gente apresenta esse se como conjunção condicional, tá certo? Vamos lá aqui, ó. Oração subordinada adverbial concessiva. A aula de hoje a gente vai encerrar nesta, porque tem uma explanação depois, a gente já está num tempo um pouquinho elevado, e tem uns detalhes sobre esta, tá certo? Também vinculada às orações coordenadas. Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial concessiva. O que é isso? O que é essa concessão? Preste atenção. Concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso pelo verbo da oração principal. Traduzindo isso aqui, né? Parece ser uma ideia de contrariedade. Tá certo? Então, concede ou admite, vê bem, admite uma condição contrária. Admite que há essa condição contrária, que há um aspecto de oposição. Mas esse aspecto de oposição, ou seja, essa falsa ideia de oposição, ela não, digamos assim, não elimina o fator anterior. Tá certo? Ela não é um elemento que nega a informação anterior, como a oração subordinada adversativa, a oração coordenada sindética adversativa o faz, tá? Então, vê aqui, ó. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, o fato dele ser mais forte, veja, poderia ser uma condição que é contrária à nossa. Eu sou mais fraco, ele é mais forte. Tá certo? Então, isso é contrário, isso é oposto a mim. Porém, isso não impede de eu vencê-lo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Não impediu de vencer. Vencemos o inimigo. Ponto. Embora ele fosse mais forte. Então, essa oração concessiva, ela é um juízo de valor que acaba, do ponto de vista da argumentação, valorizando o teu discurso anterior. Então, ela valoriza aqui, ó, a vitória contra o inimigo. Por quê? Porque eu estou usando depois uma oração que justifique, que mostra, na verdade, que o meu adversário era mais forte que eu. Mas isso não me impediu de vencê-lo, tá? Ou seja, é uma valorização da informação anterior. É uma dificuldade que é colocada no nosso caminho para a gente não prosseguir, porém a gente consegue ultrapassar essa dificuldade, essa pedra no caminho e realizar essa ação. Se eu dissesse assim, embora chova, irei ao campo. Chover poderia me impedir de ir ao campo, mas não vai me impedir. Tá certo? Então, a concessão, ela parte desse princípio aí. Tá certo? Então, primeiro, ó, oração principal, né? Segundo, oração subordinada adverbial concessiva. Principais conjunções são embora, ainda que, se bem que, contanto que, mesmo que e o que. Tá certo? Então, esta conjunção embora, antes de passar para a próxima, e eu quero encerrar aqui porque eu vou criar um entendimento sobre a falsa ideia de oposição. Então, é muito comum que as pessoas, ao produzir texto, eu tenha que refutar uma ideia, ou seja, contradizê-la, tá? E eu utilizo o embora. Muito cuidado. Entre o mas e o embora, que muita gente acha que tem a mesma ideia de oposição, há uma diferença absurda. Tá? Há uma diferença tremenda, viu, gente? O embora valoriza a informação anterior, o mas nega a informação anterior. Tá certo? Então, ó, venceremos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Valorizei. Se eu dissesse, estudou muito, mas não foi aprovado. Então, veja, o fato de não ser aprovado condena tudo, não serviu de nada o fato de ter estudado anteriormente, tá certo? Isso é oposição, isso aqui é concessão, tá bom? Então, galera, eu vou encerrar nossa atividade por aqui, porque vai encerrar a aula aí, tá certo? Já vai encerrar a reunião. Então, eu encerro a minha aula por aqui, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me questionem. Vou deixar algumas atividades
algumas orientações para atividades, na verdade. Então, eu quero que vocês deem uma lida sobre isso no material de vocês. Ele tem um suporte bacana para essas orações, tem algumas orientações. Essas orientações esses comentários que eu fiz, a maioria deles tem no material de vocês, por exemplo, tá certo? Então, deem uma lida nisso. A gente parou nesta concessiva, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar a partir dela, tá certo? Então, eu diria que nessas orações subordinadas, se você tem que valorizar alguma dessas orações, que você valorize todas elas merecem o seu devido valor, mas em termos de produção de texto do Enem, por exemplo, essas adverbiais elas acabam se sobressaindo, tá bom? Então, por favor, deem uma lida, deem uma reforçada em casa, que é de suma importância, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me questionam no privado, dê uma olhadinha no canal, que essa aula vai estar lá já hoje, tá certo? Falou, abração para todos, boa semana, se cuidem, tá certo? Tchau, tchau, fui.